Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 16 de dezembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas da manhã. Hoje, começando um pouco mais cedo, nós temos muitas informações. Então, já agradeço desde já a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Paola Miguel entrega relatório final dos trabalhos realizados pela Subcomissão de Direitos Humanos. O vereador Cecílio Santos solicita a prorrogação dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos sobre a operação do sistema de transporte público. O vereador Marcelo da Farmácia faz indicação à Prefeitura para a instalação de sinalização de solo no bairro Jardim Xangai. E você já comprou os presentes de Natal? O quadro na ponta do lápis te dá dicas para você conseguir economizar na hora das compras. 11 horas mais 2 minutos. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hoje nós começamos com as notícias do Legislativo. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E a gente começa falando de um projeto protocolado. A proposta foi apresentada pelo vereador Cecílio Santos e cria o Fundo de Combate à Fome em Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Cecílio Santos institui no âmbito do Poder Executivo Municipal o Fundo Municipal de Combate à Fome. A campanha da Fraternidade do ano que vem vai tratar justamente desse tema, combate à fome. E a gente percebeu que durante a pandemia isso se agravou. Portanto, nós estamos propondo que a Prefeitura crie um fundo municipal específico de combate à fome, além dos programas que já existem, justamente para atender as famílias que estão necessitando urgente de atenção nessa área. É um projeto que de forma simples agrega outros que já existem na Prefeitura. Os recursos do Fundo de Combate à Fome deverão ser exclusivamente aplicados em programas e ações de garantia à nutrição e segurança alimentar. Com isso, a finalidade é melhorar a qualidade de vida, com ações de proteção à criança e ao adolescente e ações de incentivo à agricultura familiar. Tem entes estaduais, federais e até empresas que gostariam de fazer doações, mas não podem fazer direto para a Prefeitura. Portanto, tem que ter um fundo específico para essas ações, que aí possibilita a Prefeitura também a fazer a prestação de contas para o Tribunal de Contas e para outros entes, inclusive para nós na Câmara Municipal. Portanto, a regulamentação dessa matéria ela é fundamental, por isso o projeto de lei que nós estamos propondo. A gente segue acompanhando, então, os trâmites, né, deste projeto de lei. Agora, Mina, a gente fala sobre uma indicação, que é outra ferramenta que os parlamentares têm à disposição, e essa é de autoria do vereador Marcelo da Farmácia. Porque agora é hora de Câmara nas ruas. E o vereador fez essa indicação ao prefeito solicitando uma sinalização de solo no bairro Jardim Xangai, lá no distrito do Ouro Verde. Entre os moradores do bairro Jardim Xangai sobram reclamações. Importante para a pintura, né? Pintar a rua, né? Tudo. Isso aí é muito importante para nós, morador, né? Isso aí é importante, é uma coisa que nós precisamos também, né? Que nós também pagamos imposto, pagamos tudo, né? Então nós temos direito disso aí. Ninguém respeita ninguém batendo lá, entendeu? Então de repente pode ter até um acidente aí e como que nós fica, né? Então é bem diferente a sinalização aqui. A turma não respeita também, né? Depois tem os buraqueiros aí também, aí, velho, é complicado.
entendeu? E é justamente por esse motivo que o vereador Marcelo da Farmácia pede para que seja feita pintura de solo em toda a extensão do bairro. Essa é uma indicação do Xangai, das pavimentações das ruas, da pintura. A gente fez um pedido para o Vinícius Riveretti, o pessoal da INDEC aí está nos ajudando aqui no Xangai, que é um bairro que está precisando de bastante apoio, sem sinalização nenhuma. Tem uma escola aqui do lado, teve acidente, atropelamento, então a gente está fazendo um pedido aí para a INDEC para poder estar acertando a pavimentação das ruas aqui. O que o senhor pede exatamente? Que reforce a pintura do pare, enfim. Sim, a pintura das ruas todas, né? As faixas de pedestre que não tem. Você vê aqui nós estamos numa esquina que não tem nada. Precisamos de colocar o pare, que sobe e desce, é uma avenida aqui, é Marcos Teodoro. Então o Xangai está sem sinalização nenhuma. Então a INDEC já veio aqui, os peritos já olharam e vão nos ajudar. E se Deus quiser, nos próximos meses aí será feita a sinalização aqui no bairro. O Severino reforça que o risco de acidentes de trânsito é o que mais preocupa neste momento. O problema é o risco de acidente, né? De repente tem uma criança correndo aí, como é que faz? Tá cheio de criança aí e nós fica como? Aí é complicado, né? Então é diferente. Então nós precisávamos mesmo de urgência isso aí mesmo. Onze horas mais 6 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Já falamos sobre um projeto de lei que foi protocolado, falamos sobre essa indicação e agora a gente fala sobre requerimento, um questionamento do vereador. É isso mesmo, o vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento diante das últimas chuvas que aconteceram aqui na cidade, solicitando informações sobre pavimentação e drenagem lá no Jardim Satélite Íris 4. O vereador Cecílio Santos protocolou 2 requerimentos, onde solicita informações para a Prefeitura sobre pavimentação e drenagem da região do Núcleo Residencial Monte Alto, no Satélite Íris 4, região do Campo Grande. Com a entrega dos títulos de posse, agora os moradores anseiam e se organizam para a infraestrutura do núcleo, que é muito importante, até porque com as chuvas de final de ano, que a gente percebe são chuvas mais fortes, mais pesadas, a tendência é criar erosão nas ruas, dificultando a entrada de ambulância, do caminhão de lixo. Portanto, essa é a nossa preocupação em requerer essa informação do Executivo, se já tem o projeto, até para a gente poder se organizar e organizar junto com a comunidade, buscar alternativas, né, de recursos para implantação dessa infraestrutura do bairro. No requerimento de número 1886, ele questiona se existe um projeto de drenagem e pavimentação das ruas do residencial na Praça 14 e, se existe, ele solicita uma cópia do projeto. As chuvas de fim de ano podem trazer alguns transtornos. A gente teme, inclusive, que estas chuvas pesadas possam invadir as casas, visto que os detritos, às vezes o tapa-buraco que é feito lá, a manutenção da rua é com um resíduo que ele se solta com a chuva e acaba sendo carreado para os córregos, o que a gente obviamente não quer. Por isso a importância desse requerimento e a informação que nós estamos requerendo ao Executivo. A questão da pavimentação e drenagem preocupa o parlamentar, pois diversas ruas do residencial sofrem com o empoçamento de água durante o período chuvoso, o que atrapalha o dia a dia dos moradores. Em especial, a rua Capitão João Rodrigues é o foco do seu segundo requerimento. Esse é um ponto específico, né, onde acumula água e dificulta o ir e vir da população, e é a rua que dá acesso ao núcleo. Portanto, é muito importante que nesse ponto específico, se não é possível a melhoria no bairro todo, mas pelo menos nesse ponto específico, que seja feita a pavimentação, ali a drenagem, para evitar o acúmulo de água e possibilitando, né, o acesso dos moradores. São mais de 12 mil pessoas que residem, né, ali e, portanto, ficam prejudicados quando da ocorrência das grandes chuvas, desses eventos extremos. Olha, e ainda, para a gente entender, o requerimento à Prefeitura tem um prazo de 15 dias, prorrogável pelo mesmo período, para responder aos questionamentos dos vereadores que o fazem aí através desta ferramenta que é o requerimento, Gabriel. Exatamente. Agora, Mirna Abreu, a gente fala da última reunião ordinária porque foi entregue um relatório final de uma subcomissão.
A gente teve durante aí este biênio a formação de uma subcomissão de direitos humanos proposta pela vereadora Paola Miguel, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que encerra esse biênio encerrou agora no ano legislativo, e por isso essa subcomissão ela discutiu especificamente a questão do Plano Municipal de Direitos Humanos em Campinas. Com o fim desse biênio, então agora foi entregue um relatório que fala justamente sobre essa construção dessa política aqui na cidade. A primeira coisa que é muito importante a gente ressaltar, que quando as pessoas pensam em direitos humanos, a gente pensa sempre em pautas estruturantes que muita gente chama de identitária. E não pensa, por exemplo, no direito à memória, direito à verdade, a educação e cultura como sendo um direito humano, a universalização dos direitos. A gente tem uma cidade que ela é dividida por rodovias e isso cria abismos sociais. Então faz com que as pessoas que estão nas regiões mais distantes tenham dificuldade, por exemplo, de acessar a Câmara. Então, a universalização dos direitos foi uma das temáticas que a gente trouxe para cá. Além disso, segurança pública, direito à justiça. Quando a gente fala de segurança pública, não é só da ação policial, mas é de quando você também chega para fazer o boletim de ocorrência, como que a justiça age em determinados casos, a interação da democracia. E o mais importante, é de como que é necessário a gente fazer essa discussão em 3 pilares, através da sociedade civil, do legislativo e do executivo. Porque só assim a gente consegue compreender qual que é a demanda da população, como nós, vereadores e vereadoras, podemos legislar sobre isso. A vereadora salienta que, apesar de não necessariamente estar na comissão no próximo biênio, ela continuará trabalhando este tema aqui na Câmara. Enquanto vereadora, o nosso papel é conversar principalmente com o executivo para que a gente possa ter uma conferência municipal para a gente discutir o plano de direitos humanos com a população de forma mais aberta. Quando a gente começou os trabalhos da subcomissão, a gente estava ainda no período duro da pandemia, então era difícil ter o acesso, ainda estava muito restrito a possibilidade da participação do público dentro da Câmara. E agora, pensando em 2023, espero que a gente não tenha mais essas restrições, e que a gente possa organizar uma grande conferência, a gente retomar o Conselho de Direitos Humanos, o Fórum de Direitos Humanos e finalmente ter o Plano Municipal de Direitos Humanos implementado na cidade de Campinas. Este, portanto, é o relatório final da Subcomissão de Direitos Humanos e agora a gente fala sobre uma comissão especial de estudos, mas que quer mais tempo para poder trabalhar, Mirna. É a Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a operação do Sistema de Transporte Público de Campinas. Ela foi instituída no final de maio aqui na Câmara Municipal, a pedido do vereador Cecílio Santos, e agora um requerimento protocolado pelo grupo pede a prorrogação dos trabalhos por mais 180 dias. O objetivo é atuar na fiscalização do serviço, propor soluções e também acompanhar o processo de licitação para o novo modelo de transporte na cidade. É necessário um tempo a mais, visto que nós tivemos as eleições. Nesse período a gente acabou não tendo condição de trabalhar adequadamente com as comissões e também, mais recentemente, em relação aos Jogos da Copa, que também atrapalharam, de certo modo, o andamento das comissões aqui na casa. E a necessidade da prorrogação é em função de termos um volume muito grande de reclamações da população e também ainda a necessidade de discutir a readequação da malha de linhas na cidade. Ainda não entrou em operação o BRT, está sendo feito testes e nesses testes nós pudemos acompanhar, detectamos a necessidade também de discutir e aprofundar um pouco mais. Nós recebemos muitas reclamações da população, achamos muito importante que a população participe nos mandando sugestões, solicitações, por essa razão a necessidade de continuarmos discutindo, aprofundando o debate sobre a operação do transporte na nossa cidade.
A gente lembra que esse prazo prorrogado passa a valer a partir de fevereiro de 2023, porque agora nós estamos no recesso parlamentar, período em que os prazos das comissões também fica estagnado. E além do vereador Cecílio Santos, participam desta comissão os vereadores Otto Alejandro, Paulo Búfalo, Luiz Rossini e Carlinhos Camelô. Tá certo então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, 11 horas mais 15 minutos agora. Quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas e a gente já começa falando sobre um plano para o ano de 2023 da Fundação FEAC. Porque a gente acabou de falar, inclusive, de uma iniciativa da Câmara, através de um projeto do vereador Cecílio no combate à fome, e a sociedade civil também tem essa preocupação. Tanto que a Fundação FEAC, que já atende milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em Campinas e região, pretende aumentar o número de atendidos em 2023. O investimento e a diversidade de programas vão ser maiores e a nossa equipe acompanhou o lançamento do Plano de Investimento Social para o ano que vem. São tantas mudanças e, claro, para melhor. A expectativa é atender em 2023 80 mil pessoas. Sim, a Fundação FEAC ela vem passando por um processo desde 2018 de reorganização da forma de fazer investimento social privado. E a partir de 2023 nós vamos estar atuando a partir de 5 programas, com 5 públicos diferentes, que é o público da infância, o público da juventude, pessoas com deficiência, as pessoas que vivem em situação de acolhimento e as pessoas que vivem em territórios vulneráveis. E apoiando esses 5 programas, a gente tem um 6º programa, que é o Cidadania em Impacto Social, que ele tem 3 pilares. Ele busca tornar as OSCs parceiras centro de excelência naquilo que eles atuam. A gente também tem um trabalho com esse programa para atrair voluntariado para essas 5 causas e fazer novas parcerias com outros institutos e empresas. E, ao mesmo tempo, a FEAC esse ano tem um grupo de especialistas que apoiam esses programas no desenvolvimento de projetos com esse público. Por exemplo, nós temos um especialista em educação, a gente tem especialista agora em inclusão produtiva, especialistas que trabalham com a qualificação de espaços públicos, entre outros, além do núcleo de inteligência social e a parte de comunicação da FEAC para tanto as comunidades como a sociedade de Campinas saber o que a FEAC faz. O Plano de Investimento Social 2023 foi apresentado à imprensa na manhã de quinta-feira pelo próprio presidente da Fundação FEAC. São 2 movimentos diferentes para 2023. O primeiro foi a mudança na forma de atuação da FEAC e o segundo é, felizmente, o fim da pandemia e a volta à normalidade. Então, nesse novo cenário, né, a FEAC, com uma nova organização, com mais recursos para investir, tem a satisfação de apresentar esse plano que nós mostramos hoje para a sociedade. Um investimento de 31 milhões para 2023. Isso mesmo. O objetivo é atender crianças e adolescentes. O público que a gente pretende, com investimento de mais de 31 milhões que vai ser feito na área de investimento social pela FEAC, pretende atingir um público de mais de 80 mil pessoas e principalmente dos territórios mais vulneráveis da cidade. Quando vocês fazem essa pesquisa, vocês percebem que Campinas ainda tem muito que ser feito? Realmente a cidade de Campinas é uma cidade relativamente rica, mas ao mesmo tempo a gente convive com bastante pobrezas e áreas de vulnerabilidade. E eu acho que o principal que tem que ser feito é essa união que você tem que fazer das organizações da sociedade civil, do poder público, parcerias. Esse ano a gente prevê também uma série de parcerias com diversas secretarias do município. Em 17 de janeiro, inclusive, tem uma reunião com praticamente todas as secretarias da Prefeitura para a gente discutir como que a gente pode incidir ainda de forma mais assertiva na questão do combate às vulnerabilidades. Desde 1964, a FEAC promove desenvolvimento social em Campinas e região, servindo de exemplo para instituições de todo o Brasil. E felizmente a gente percebe um movimento muito grande da sociedade tentando apoiar o poder público. Mas
faltam projetos, falta organização para a sociedade para conduzir esse investimento. A missão da FEAC é tentar colaborar para os diferentes atores da sociedade para que o dinheiro da filantropia vá para onde ele faça a diferença. Sem sombra de dúvidas, ainda mais em um momento de vulnerabilidade, né, em que tantas famílias estão. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre a expectativa dos empresários, dos comerciantes para este fim de ano, porque o Natal já está quase aí. Mas antes de eu falar dessa reportagem, você já comprou seus presentes de Natal? Ainda não, Mirna. Eu também sou daquela que deixa para a última semana. Para a última hora. Mas olha, os empresários estão otimistas. Segundo a pesquisa da Boa Vista, um levantamento mostra que 44% das empresas creem em um aumento de vendas para esta data em 2022 em relação ao ano passado. Veja na reportagem de Michel Amorim. As vendas do período de Natal deste ano devem injetar até 6,3 bilhões na economia de Campinas, segundo a estimativa da Associação Comercial e Industrial da cidade, a ASIC. Nas ruas, confirmamos que a população deve investir em vários presentes. Eu tenho que comprar para acho que uns 10 mais ou menos, porque eu tenho que comprar para minha filha, para sobrinho, para o meu neto, para o meu esposo que faz aniversário no dia 24. Então, bastante coisinha. Acho que uns 7, 8 por aí. Bastante. É pouco, né? Para a família grande é pouco. 2 no máximo. Moça, a previsão é bem para 1 ou 2. E quando falamos na média de preço dos presentes, o valor não deve ultrapassar os R$100. No mínimo, até R$60. Mais do que isso não dá. Uns 30, R$40 cada um, por aí. R$100 cada um. De 40 a 50. Segundo esse economista, a previsão é de que o Natal este ano seja mais um de lembrancinhas. Esse é mais um ano da lembrancinha, né? Nós estamos com o ano da lembrancinha desde 2014, 2015, por aí, quando nós entramos numa profunda crise econômica e essa crise só se aprofundou e aí teve a pandemia depois de tudo isso, que jogou a crise ainda mais no buraco. Então, nós estamos vivendo um período de sucessivas crises, ou de uma única crise que foi aumentando. Ainda de acordo com o especialista, o poder de compra da população ainda está reduzido. Nós estamos vivendo ainda um período em que as taxas de informalidade, ou seja, a população sem carteira de trabalho assinada, as taxas de informalidade são o predomínio nas relações de trabalho, e a gente sabe que o trabalho informal, o poder de compra, né, o pagamento, a remuneração das pessoas que estão sujeitas a esse tipo de trabalho é mais baixo do que quem está no setor formal da economia. Então, o que nós estamos vivendo é isso, né? São os microempreendedores individuais que estão no lugar do CLT, são os informais, com aqueles contratos no chamado fio do bigode, e pagam uma remuneração muito mais baixa. O poder de compra das famílias está muito baixo. Está baixo também por conta da alta da inflação que nós estamos vivenciando aí desde 2021, né, final de 2020, início de 2021, ao longo desse ano todo, uma inflação mais elevada. Isso faz com que haja uma perda de poder aquisitivo das famílias de maneira geral. Nas ruas, a maioria das pessoas que entrevistamos vão comprar em lojas físicas, pela possibilidade de pesquisa e contato com o produto, devido ainda terem receio de comprar pela internet. Em loja física. Por quê? Porque é melhor pra gente, a vista é melhor, porque a gente vê se tiver algum defeito, a gente tá ali a olho olhando, né? É bem melhor, porque pela internet é o seguinte, às vezes eu venho com defeito, às vezes vem com golpe. Aconteceu com meu irmão comprou relógio e veio com a caixinha vazia, 2 vezes. E aí tem que ir pro Procon, tem que mexer com muita documentação, então é bem melhor à vista, assim, loja física. Eu sei que as pessoas eventualmente têm medo de comprar pela internet, mas tem sites e sites, tem aplicativos e aplicativos, tem aqueles que são bem confiáveis, que já tem um uso bastante frequente e que já oferecem bastante garantias de você vai fazer compras pela internet, você vai ter o produto que você encomendou, e eventualmente se vier com defeito você consegue trocar. Então hoje em dia as condições da internet
são bastante atrativas. Então vale a pena que o consumidor use a internet. Vai usar 100% a internet? Não, eventualmente vale a pena pesquisar nos centros comerciais, no centro de compra, que eventualmente você também pode encontrar uma condição melhor, um preço melhor, mas assim, use todas as armas que o consumidor puder ter na mão. Quanto mais ele conseguir pesquisar, quanto mais ele conseguir se informar a respeito dos preços, das condições, dos prazos de entrega, tudo isso, melhor para ele. Por isso que é importante, então, pesquisar para depois não ter, então, dor de cabeça e poder curtir aí o Natal e presentear toda a família. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. A Mirna Abreu está entrando em férias, então aproveite, descanse e volta só no dia 16 de janeiro, é isso mesmo? É, aqui no Câmara Total e no Câmara Notícia, até porque, já vou dar um spoiler, janeiro é mês de Câmara Total, sim, mas a gente ainda tem atividade legislativa, lembrando que até o final deste mês nós temos a eleição da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024 e você fique ligado, porque a TV Câmara vai acompanhar, mostrar como vai ser o processo de votação e, claro, falar aí com o novo presidente eleito e eu estarei mostrando tudo aqui ao vivo na TV Câmara Campinas. Gabriel, até janeiro. Então, até janeiro aqui para o nosso Câmara Total, dia 16. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, então, agora 11 horas mais 26 minutos. E olha só, nesta época você acompanhou essa reportagem aí sobre a expectativa para os presentes, né? E claro, são inúmeros que precisam comprar, são festas para as pessoas participarem. E será que é possível economizar na hora das compras? Bom, o nosso quadro Na Ponta do Lápis vai trazer dicas importantes para a gente conseguir economizar. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, agora para falar sobre compras de fim de ano. Natal tá chegando, virada do ano tá chegando, a gente quer presentear o filho, o pai, a mãe, aquele colega de trabalho. Vem inúmeros amigos secretos, vem chocolate secreto, todo tipo de festa, aquele churrasquinho, ceia. E a gente fica naquele desespero para pagar tudo isso, quer comprar, quer consumir, mas como organiza para dar conta de tudo isso? O nosso convidado, Eli Borochovicius, professor de finanças, mais uma vez aqui com a gente, vai dar essas dicas aí para a gente conseguir economizar no presente, nesse fim de ano. Eli, obrigada de novo pela sua presença. Eu que agradeço, não vai ser uma tarefa fácil, eu já aviso, não é simples a gente cuidar do nosso orçamento, mas vamos tentar dar umas dicas aqui bacanas para os nossos telespectadores, para o pessoal que está aí do outro lado da tela. E vamos tentar facilitar a vida de todo mundo, fazer sobrar um dinheirinho aí para o final do ano. E esse programa conversa muito com o outro que a gente fez, que é sobre o 13º, porque chega aquele dinheiro a mais e tem esse tanto de compra, tanto de presente no fim do ano, então dá para dar uma conversada aí, entrelaçar os assuntos. Porque chega esse fim de ano, todo mundo quer gastar, né? Todo mundo quer comprar presente. Quem não gosta de comprar um presentinho, quem não gosta de ser presenteado e de presentear, né? A gente acaba gastando mesmo, é comum. E como é que a gente começa aí? Primeiro, tem a confraternização do trabalho, tem a confraternização da família, o fim de ano, várias coisas, tem um monte de presente para dar. Como é que a gente organiza isso tudo para caber no nosso orçamento? O caber dentro do orçamento é que é complicado, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento bastante conturbado do ponto de vista político-econômico, então as receitas em geral diminuíram, o processo inflacionário fez com que a gente gastasse mais, portanto sobra menos para essas coisas. Então, todo ano a gente acaba participando, meio que obrigatoriamente, de amigo secreto que tem dentro do trabalho. A gente não pode falar não, tem que participar, mas não está sobrando dinheiro. Então, é importante a gente tentar identificar qual é o valor que as pessoas estão, em geral, gastando dentro desse amigo secreto. Se não souber, dá uma consultada, dá uma perguntada,
para não fugir muito daquilo que está sendo dado de forma geral. O pessoal do Recursos Humanos precisa ter um pouco de bom senso na hora de definir quem vai participar, como que eu faço essa participação, né? Considerando a situação econômica que a gente está vivendo. Então, para aquelas pessoas que forem participar, identificar quais são os eventos que eu vou fazer parte, que eu vou participar, que eu vou na casa de algum colega, levar algum presente, alguma coisinha, selecionar e priorizar aquilo que de fato eu não posso faltar. E precisa considerar, quer dizer, as receitas que você tem. O 13º, ele não serve exclusivamente para sair gastando com presentes. Então, tem que tomar cuidado aí para não se empolgar demais, porque senão gasta com os presentes e não sobra depois para cumprir ou honrar suas obrigações financeiras, em especial no início de ano que tem IPTU, IPVA, aquele negócio todo. Então, faz uma lista de tudo aquilo que você deseja participar, se você realmente tem condições de participar. E muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai na casa de um parente, um irmão, pai, mãe, a gente sempre quer levar alguma coisa. Mas considerando a situação financeira que a gente está, as pessoas às vezes não fazem nem questão de um presente, elas fazem questão da sua presença. Então não deixe de ir, em especial se for um evento familiar em que as pessoas querem a sua presença e não o presente que você vai levar. Tenta combinar com as pessoas, olha, a situação no momento não é a mais agradável. Se for pessoas próximas, né, tem essa liberdade de falar. A gente tem a liberdade, mas você sabe que é comum, as pessoas não usam essa liberdade. As pessoas têm vergonha de conversar, eu não sei o que é que está acontecendo, né? Talvez em função dessa questão do uso de celular, as pessoas perderam essa questão de se socializar, de conversar. Hoje a gente manda uma mensagem para a pessoa perguntando se ela pode atender o telefone, né? Quer dizer, é o que a gente vive, né? Então, assim, tenta conversar, tenta negociar, tenta ver o que é possível fazer e economizar para que a gente possa, eventualmente, gastar o nosso dinheiro com outras questões. Além da lista e de tanto os eventos que você vai participar, quanto os presentes que você precisa dar, a questão de estabelecer o valor também é importante, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado porque o dinheiro, ele é finito, ele tem um limite. Então, quantas pessoas eu preciso presentear, quanto dinheiro eu tenho disponível, quanto vai dar para cada um. É muito chato ficar fazendo esse tipo de conta, né? Vamos pegar, eu tenho aqui 10 pessoas para presentear, eu tenho R$300 para isso, 300 divide por 10, é assim que eu vou fazer? Não é assim que eu vou fazer, porque às vezes é um presentinho, uma lembrancinha para um, é um presentinho melhor para o outro. Então eu preciso identificar o que é que eu quero presentear, quanto custa esse presente, eu tenho condições de presentear nesse limite? E quando a gente fala presente, não necessariamente a gente precisa gastar. Você sabe que em Dia das Mães, Dia dos Pais, essas coisas, é comum a gente presentear com coisas que a gente faz. Por que não no Natal fazer um negócio desses? De repente, uma cartinha vale muito mais do que um presente. A gente precisa, então, criar formas de presentear pessoas sem necessariamente gastar ou não precisa gastar muito. Em vez de comprar alguma coisa, de repente gasta menos comprando matéria-prima, faz alguma coisa porque isso tem um valor sentimental muito maior do que simplesmente ir lá comprar o presente e entregar. Fazer um bolo feito por você, entregar para a pessoa com um laço bonito, uma coisa, é muito significativo. Desde que não seja feito por mim, certamente é significativo, porque eu sou um desastre na cozinha, né? E eu puxo a propaganda aqui para assistir o Cozinha Fácil aqui na TV Câmara Campinas, que, como o nome já diz, é Cozinha Fácil, são receitas simples que você também vai conseguir fazer, apresentado pelo nosso querido Michel Amorim. Mas uma coisa também que é fim de ano são as promoções, os descontos. Também vale a pena a gente ficar de olho para tentar fazer essa manobra aí para diminuir o gasto? Sempre que possível, olhar as promoções, só que a gente não pode se esquecer também que agora a gente está com uma palavrinha mágica que é cashback. Então, talvez a gente encontre uns preços mais elevados, mas quando eu tenho cashback, quando eu tenho o dinheiro de volta, né, o retorno, ele pode ficar ainda mais barato. Então, eu preciso identificar o que é promoção, e a promoção, ela precede, então ela vem antes, eu vou pagar um pouco menos, ou aquilo que é cashback, então eu pago um valor, depois eu tenho uma redução e pode sair mais em conta. Aí eu mesmo
num passado muito recente, precisei comprar um monitor novo para mim e o preço, se não me falha a memória, era alguma coisa na casa de R$ 1.100 e tinha um descontinho. Ou ele custava R$ 1.200 com um cashback, só que com o cashback ele chegou a custar acho que R$ 900. Então era mais interessante comprar num valor mais alto, recebendo esse cashback, do que na promoção. Então precisa fazer conta. É chato ficar fazendo conta, mas é o nosso dinheiro. É tão difícil a gente ganhar dinheiro, né? A gente trabalha tanto, paga os impostos, sobra tão pouco. Se a gente não fizer uso racional desse dinheiro, se a gente realmente não usar com inteligência, acaba não sobrando muito. Então tem que fazer conta, tem que olhar a promoção, tem que pesquisar. Então eu particularmente gosto muito de ajudar as empresas que estão próximas, né, os comércios locais. Então eu gosto muito de assim, usar os espaços que tem muito próximos a mim. Essas pessoas dependem disso para viver. Então, centros comerciais próximos às nossas residências, shopping centers, eu acho que a gente tem que prestigiar. Normalmente, o que a gente faz? Consulta na internet e vai para uma loja para negociar. É um caminho, tá? Mas sempre tentar entender que, às vezes, uma pequena diferença de preço pode ajudar também o próximo. Então, eu não gosto muito daquela ideia de sempre pagar o mais barato, assim, deixando o outro numa situação até desconfortável. Eu gosto da teoria do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, eu te ajudo hoje, amanhã você me ajuda. Então, eu não olho sempre para o menor preço, eu sempre olho para o melhor custo-benefício, buscando ajudar também o próximo, né? Às vezes tem amigos, amigas que têm algum pequeno serviço, né? Faz biscoitos decorados, faz alguma coisa bordada, um colega do bairro, ajuda a movimentar ali no bairro a economia e dependendo do que for, né, vale a pena o preço, às vezes, de você ir no centro comercial, que às vezes tem um valor mais elevado, no shopping, uma coisa assim, né? E é um presente personalizado, às vezes até mais barato, mas é personalizado, é bonito, é diferente. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? No final de ano também todo mundo quer ficar bonito, quer ficar bem vestido para tirar aquela foto com o sobrinho, com a priminha, com a mãe, com a avó. E todo mundo corre querendo comprar roupa nova. A gente pode também dar um jeitinho aí? Ou não, você é daquele compra, fica bonito? De jeito nenhum. Que me desculpem, né, os comerciantes de vestuários, mas eu particularmente acho que não é momento para a gente gastar com isso. Penso que a gente sempre pode renovar o nosso vestuário utilizando da nossa criatividade. Então, assim, eu não conheço muito de moda, mas às vezes a gente vê vídeos na internet, a pessoa corta aqui, corta lá, põe um adereço, alguma coisa, como muda aquela vestimenta, né? E dá um caimento legal, um negócio diferente. Minha recomendação é reforma, usa a criatividade, abusa da criatividade, mas, enfim, eu não acho que vale a pena a gente gastar dinheiro, principalmente nesse momento. Se tivesse sobrando, se a economia tivesse pujante, se as coisas estivessem muito bem, recomendaria, compra um negócio novo, faz bem para o nosso astral, faz bem a gente começar o ano com coisas novas, mas o momento pede um pouco de cautela. Então, a minha recomendação é evitar a compra de vestuário e tentar, com criatividade, reformar aquilo que a gente tem em casa. Você procura, eu vou aqui que eu gosto um pouco de moda, dar essas dicas aí, um acessório, gente, um colar diferente, um relógio, um cinto diferenciado naquele vestido que está meio guardado ali no fundo do armário. Dá para dar um jeito e ficar com um look diferente e bonito também nas fotos aí no fim de ano. E também, fim de ano tem muita presença, muita energia da criança, né? Criança correndo para todo lado. E a criança quer participar, quer montar a árvore de Natal, quer ir também ver os itens para comprar também, para ver. Esse é o momento de deixar a criança em casa ou também leva para a rua? Então, são coisas que a gente precisa pensar. A primeira coisa é em relação à decoração, por exemplo, de árvore de Natal. Eu posso levar a criança e a criança vai querer as bolinhas mais coloridas, vai querer alguma coisa.
Será que não é momento de mostrar para ela que a situação financeira não é a mais adequada e que a gente pode, mais uma vez, usar da criatividade, desenha uma borboleta, uma bolinha, faz o desenho em casa, pinta com a criança. É um momento, inclusive, de estar junto com a criança. A gente fica tão pouco com as crianças, manda para a escola. A gente está trabalhando aquela loucura e busca a criança, dá o almoço, põe a criança de volta na escola e leva para casa de um, leva para casa do outro e vai fazer esporte. A gente não tem momento de estar em família. Esse, de repente, é o momento de estar em família, é o momento do Natal, é o momento de conversar, de fazer coisas novas. Então, de repente, faz um penduricalho, alguma coisa bonitinho para pendurar. Evita de gastar dinheiro com essas coisas nesse momento difícil. E muita gente me fala que o ideal, deixa a criança em casa para não gastar, porque criança pede e a gente acaba gastando mais. Eu sou contra isso, eu acho que educação financeira a gente pode dar na escola, mas a gente também pode começar em casa. E criança precisa aprender a lidar com frustração. Ela precisa entender que o momento é complicado, que não é momento para gastar. A gente pode levar a criança e antes de chegar na loja já colocar um limite. Olha, o limite é um presente de X reais. Por exemplo, R$50. Eu vou levar a criança, ela vai olhar para tudo aquilo que ela quer e ela sabe que o limite dela é de R$50. Eu quero um presente de 100. Não dá, esse não é o momento, eu não tenho condições. Então aproveita esse momento para conversar com a criança. Gente, aproveita esse momento para dar educação financeira. Esse negócio de poupar a criança, particularmente acho que é uma bobagem. Então leva a criança, coloca um limite, escolhe com ela, mostra as opções que ela tem. E aí ela vai escolher aquilo que o dinheiro dá para comprar. Afinal de contas, nós adultos também não temos vontade de sair gastando, comprando tudo o que a gente quer e a gente não pode. Por que não começar a aprender então desde cedo? Fica a dica. Essa dica é bem interessante para a gente começar desde pequeno, ensinando aí as crianças como lidar com o dinheiro e com frustração, que essa é uma questão bem complicada nos dias de hoje, né? Mas a gente está conversando aqui com o Eli Borochovicius, professor de finanças, dando dicas aí para o fim de ano, para a gente tentar economizar nesses presentes que sempre aparecem no fim de ano para a gente dar para várias pessoas. A gente falou sobre a lista, para você fazer uma lista para se organizar, estabelecer os valores, ficar atento às promoções, pesquisa de preço, que é muito importante, e várias outras dicas que a gente deu aqui ao longo do programa. Eli, tem mais alguma coisa que seria interessante falar? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que elas devem tentar coisas novas. Então tenta conhecer aquela pessoa que você quer presentear e tenta pensar em coisas diferentes que você pode fazer e que traga para essa pessoa um sentimento diferente de que aquilo realmente foi pensado nela. Eu não gosto muito de receber presente, especialmente quando a pessoa vai lá, compra e te entrega. Sabe, a impressão que eu tenho é que, olha, eu precisava te dar um presente, tá aqui, comprei, eu fiz a minha parte. Parece que falta aquela emoção. Então, conhecer a pessoa e presentear com o coração é diferente de você presentear com o bolso. A minha recomendação: use e abuse da sua criatividade para poder fazer o bem ao outro. Eu sou do time do Eli também, eu gosto de usar criatividade para dar presente, que eu acho que fica tão mais emocionante, assim, mais pessoal. Você pensar, eu sei que fulano gosta desse tipo de coisa, você faz com carinho, faz com todo amor, mas cada um sabe onde aperta seu calo e onde dá certo, onde não dá, né, Eli? Eli, obrigada pelas dicas, obrigada novamente pelo tempo de estar aqui compartilhando informação com a gente. A TV Câmara fica de portas abertas para um outro convite, um outro assunto aqui no Na Ponta do Lápis. Muito obrigado e um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado. Ele já deixou aí o Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo também. Como eu deixo aquele convite para vocês visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir tudo que foi falado na Ponta do Lápis ao longo do ano e também nos outros programas da nossa grade, que tem muita coisa aí para vocês verem. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!
Sexta-feira é dia de Meu Bairro na TV, onde a nossa equipe vai até uma região contar a história, mostrar instituições, monumentos, parques e para saber onde a nossa equipe está nesta sexta-feira, mapa na tela. É o Jardim Nova Europa, região sul de Campinas, e eu já quero saber do nosso repórter André Aranha se ele já foi para os Estados Unidos, México, Bolívia, Paraguai e Argentina. Então seja bem-vindo, André Aranha, e depois, claro, eu quero que você conte onde você está e qual evento vai acontecer por aí. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícias. Sextou o Meu Bairro na TV, para a gente falar um pouco aqui sobre o Jardim Nova Europa. Pois é, Gabriel, respondendo a sua pergunta, quem vier aqui ao Nova Europa vai evidentemente passar por vários países. E foi justamente o meu caso, porque aqui tem muitos nomes de ruas aqui de países da América, seja América do Sul, América Central, América do Norte, como os Estados Unidos, por exemplo, também. São aproximadamente 20 nomes de ruas em referência aos países aqui da América. Tem México, tem Paraguai, tem Argentina. Então quem der uma volta aqui pelo Jardim Nova Europa vai poder, evidentemente, visitar aí vários países de uma vez só, separados aí por ruas, por praças, não é por praças, os nomes das ruas. Bom, aqui no Nova Europa também tem a igreja que é muito conhecida, lá tem uma feira, inclusive quando nossa equipe estava chegando aqui ao Bosque dos Guarantãs, onde nós estamos neste momento, a gente passou dia sexta-feira, dia de feira, então a galera se reúne bastante. Bom, como eu disse, eu estou aqui no Bosque dos Guarantãs e aqui está rolando o projeto Ponto de Cultura Quintal Guaratuja. E eu estou aqui com o Dudu, também com a Pamela, não é? Que são os gestores do projeto, os artistas, para a gente bater um papo, para eles falarem para a gente como funciona. Deixa eu pegar um bom dia, tudo bem? Bom dia, Dudu. Bom dia André, bom dia a todos e todas. Beleza, e a Pamela, bom dia também. Bom dia. É isso aí. Bom, fala pra gente sobre esse projeto que está rolando aqui hoje, não é? Já teve no período da manhã, a gente inclusive está vendo imagens, e à tarde vai ter também às 4 horas. Como funciona, Dudu? Olá, nós somos o Ponto de Cultura Quintal Guaratuja, então nós temos um espaço cultural aqui no bairro e esse é o projeto, essa faz parte de um projeto que a gente vem com várias ações durante o ano, tanto no espaço quanto no entorno também. E aí para encerrar o ano a gente está com esse projeto que aqui é Histórias do Bosque. É isso, a gente veio aqui no Bosque durante o ano coletar algumas memórias, algumas histórias desse espaço, assim, né? A partir de algumas perguntas. Quando foi que decidiram que aqui seria uma área de preservação ambiental? Como que isso foi acontecendo ao longo do tempo? E aí a gente foi encontrando algumas histórias muito interessantes. Histórias que tem mais de uma versão, cada um conta de um jeito, o pessoal mais velho do bairro conta de um jeito, os meios oficiais às vezes contam de outro. E aí a gente vai hoje misturar tudo isso e contar todas as versões que a gente souber, né? Sim. Então são vários causos, né? Vários causos. Um deles, por sinal, tem a ver com essa história de chamar Jardim Nova Europa, porque são os nomes das ruas que você comentou na abertura aqui. Então são alguns causos e também a questão ambiental, que foi a primeira motivação nossa de olhar, de ter um olhar mais cuidadoso para esse lugar de preservação ambiental em meio à cidade, né? Ô Dudu, já que eu citei, não é, esse assunto e você também acabou falando, conta pra gente um pouquinho do motivo aí, dos nomes das ruas, já deixa o pessoal um pouquinho com água na boca, o pessoal que está acompanhando o Câmara Notícia, antecipa pra gente aí, Dudu. Por onde a gente começa, quer fazer? É assim, ó, teve uma vez que chegou alguém e falou assim pra uma pessoa de poder: senhor, precisamos colocar o nome no bairro. Mas quem que toma conta desse loteamento novo? Olha, parece que quem tá tomando conta do loteamento é a Imobiliária Nova Europa. O que você falou?
Imobiliária Nova Europa. Nova Europa. Parece bom. Parece um nome atrativo para os novos moradores. Nova Europa. Quem não gostaria de morar no Nova Europa? Ai, mas falta um negocinho, falta um xereguedinho pra ficar... Sei que lá Nova Europa, sei que lá Nova Europa. O que poderia ser? Jardim Nova Europa. Perfeito, senhor. Jardim Nova Europa. É isso, né? Aí depois quiseram colocar o nome da rua, né? Aí você imagina assim, a Câmara dos Vereadores da época, acho que lá pros anos 50. Então um vereador vira e fala: senhores vereadores! Vereadores mesmo, porque acho que na época não tinha vereadora, né? Senhores vereadores, precisamos colocar os nomes das ruas do Jardim Nova Europa. Avenida Espanha, Itália, Rua Romênia, Portugal, quem sabe? Não, senhor, não, senhor. Há uma proposta aqui em pauta de colocar nomes como Costa Rica, Uruguai, Nicarágua, Estados Unidos. São países da América? Sim, senhor. A América é a Nova Europa. Maravilhoso. Viva o progresso, viva o progresso. E aí a gente se pergunta, né? A América é a Nova Europa do ponto de vista de quem? Né? Da Europa, só se for, né? Meu, sensacional aí, não é? Tivemos um show aqui no Câmara Notícia, né, Gabriel Castro? Maravilha aí, o Dudu e a Pâmela. Bom, gostei porque a gente soube exatamente o motivo aí, certinho, porque chama Jardim Nova Europa, porque os nomes das ruas, não é? São em referência aí aos países da América, América do Sul, América Central, América do Norte. Bom, como que vai ser esse tour aqui? O que mais que tem? Conta pra gente. O que vai rolar hoje às 4 da tarde? Lembrando que hoje de manhã, às 10 horas, já teve aqui. A gente tá vendo imagens, inclusive. Vamos lá, Pâmela. Eu acho que a gente contar a história do bairro é uma parte importante, mas assim, a personagem principal desse tour é a vida que tem aqui no bosque. Porque esse bosque tem fauna e flora, até silvestre, né? Então tem vários animais que vivem aqui, tem espécies nativas de árvores, tem várias nascentes. Então as nascentes, o espaço de preservação, que são as personagens principais que a gente vai convidar as pessoas a abrir sua percepção para essas formas de vida além da humana, né? Essa semana, então, antes da gente começar os passeios, a gente produziu plaquinhas que a gente espalhou pelo bosque, plaquinhas que a gente só fez com pirógrafo para não usar tinta, porque é um espaço de preservação. Em vez de usar verniz, descobrimos que podemos usar cera de abelha para encerar a madeira, para ela durar um pouco mais. E espalhamos pelo bosque, e aí a gente vai parando por esses pontos, e cada plaquinha traz uma informação, e aí dessa informação a gente desdobra, e aí faz uma brincadeira teatral, enfim, faz alguma coisa, um pouco do que vocês viram aqui. Bom, e o bosque abriga 23 mil metros quadrados de mata nativa, né? Sim. Então é realmente um lugar que vale super a pena visitar, né? Vocês costumam estar sempre aqui? Bastante, bastante. A gente mora numa das ruas que chega no bosque aqui. Vocês moram em algum país aqui do Jardim Nova Europa ou não? A gente tá no outro lado do bosque, aí que talvez acho que faltaram um país, aí começaram os nomes de santos. A gente mora na rua São Miguel Arcanjo, que é onde é o espaço cultural, fica na rua São Miguel Arcanjo. Legal, legal. Bom, a Histórias do Bosque é um projeto artístico, né? E também trata-se aí de uma intervenção turística, né, Pâmela? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. A gente pensa que às vezes a gente visitar o lugar que a gente vive com olhar de turista é interessante porque a gente começa a perceber coisas que no cotidiano passam despercebidas, sabe? Então, por exemplo, o nome desse bosque é Bosque dos Guarantãs. E aí queria aproveitar esse espaço até para chamar alguém, não sei, pessoas da biologia, pessoas que entendam de identificação de plantas. A gente ainda não conseguiu achar um guarantã aqui. Olha só. Um guarantã é uma árvore nativa. E a gente ainda não achou esse guarantã aqui no bosque. Quer dizer, estamos à procura. Uma das missões que a gente tem entre hoje e amanhã... E é o nome do bosque, né? E a história é que aqui chama isso porque tem tem muitos e a gente não encontrou. Então, uma das coisas que nós vamos fazer entre hoje e amanhã é sair por aí com algumas informações que a gente tem e ver se a gente encontra nessa mata algum guarantã. Bom, amanhã vai ter também o passeio de vocês, né? Sim. Mesmo horário, às 10 e às 4. Tem mais alguma apresentação? Porque eu achei fantástica. Vocês, não é, informaram aí através de uma apresentação artística, né? Vocês são atores, né? Eu sou Pelo atriz. jeito. O Dudu é músico. Mas também um baita ator, né?
Nunca quis ser ator? Ah, ela me coloca pra atuar e eu ponho ela pra cantar e a gente... Gostei, leva jeito, né? Tem qualidade, exatamente. Tem mais alguma apresentação aí que vocês possam fazer? Vou pegar vocês aí desprevenidos, né? Aqui no Câmara Notícia. Teve essa explicando, né? Gabriel Castro, o motivo das ruas, inclusive tem a ver também com a Câmara dos Vereadores, não é? Na época, a Pamela falou lá para os anos de 1950, né, Pamela? Então, quer dizer, chamou Jardim Nova Europa, explicaram o motivo, vamos colocar nomes das ruas da Europa. Não, vamos falar que a América é a Nova Europa, então tem 20 nomes de ruas aí. Bom, tem alguma coisa aí? A gente pode chamar? Vamos fazer. Vamos lá. Agora como que eu vou segurar o microfone? Pra tocar? Vamos lá, eu seguro para você. Não, tudo bem, eu seguro aqui, ó. Passa aqui com uma... Tá bom. Boa. Então vamos lá. Em uma parte do passeio a gente vai convidar as pessoas a verem uma nascente, porque aqui no bosque tem várias. E tem um lugarzinho que dá pra ver olhos d'água, que é onde assim a água brota do chão e você vê mesmo o formato de um olhinho. Toda e qualquer nascente representa um ponto por onde a água do lençol freático foi capaz de alcançar a superfície do solo. A água que nasce aqui nesse bosque vai desaguar lá no Ribeirão do Pissarrão. É desse jeito que nasce. Como a poesia, a água brota, vencendo a força da terra que teme empreendê-la. Tenra e terna, uma boa ideia vai se transformando em uma união de vontades, que repartidas se multiplicam, vão ganhando forças para fundir mais possibilidades. É como nascente, a poesia brota da vida e a faz recriar. Brota nascente, transforma a vida, a poesia de papo pro ar. No peito da gente faz ventania, abre caminho pra se imaginar. A partir do que sente um novo presente, fica evidente que deve brilhar o sorriso da gente. Imediatamente se abre contente no encontro do olhar. Vejo na frente um tanto aparente alguns desafios a se enfrentar, em que a nascente mostra o caminho e a poesia pode ajudar. Boa, sensacional. É isso aí. Bom, Gabriel Castro, quando o pessoal é bom mesmo, né? Porque eu não combinei nada disso com eles, né? Peguei eles totalmente no improviso e olha só que apresentação bacana para o pessoal que está acompanhando o Meu Bairro na TV aqui no nosso Câmara Notícia. Muito legal. Então aproveitem aí, na faixa, né? De graça, ninguém paga nada, é só chegar chegando. Fala, Pamela. Esse projeto ele é realizado com apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo. Legal. A partir do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural. Boa. A gente foi contemplado como espaço cultural. E pretendemos continuar por aí, por essa linha aí, trazendo cultura e arte para essa parte da cidade de forma gratuita. Bom, então, recado final de vocês aí, aproveitem para chamar a galera para comparecer. Hoje às 4 horas ainda tem, hoje pela manhã já teve e amanhã também, né, Dudu? É isso, venham aqui no Bosque dos Guarantãs, aproveite e dá um passeio maravilhoso, conheça esse espaço aqui de Campinas que vale a pena. Então hoje às 4 da tarde, amanhã às 10 da manhã e 4 da tarde. E siga a gente nas redes sociais, né? Fala aí o Instagram. @QuintalGaratuja. Eu vou seguir vocês lá, hein? Boa, obrigado, viu, Pamela? Gente, valeu. É isso aí, Gabriel Castro. Esse clima de sexta-feira eu adoro o Meu Bairro na TV. E que bacana aqui, não é? A apresentação do Dudu, da Pamela, sensacional. E quem vier aqui prestigiar, né? Hoje às 4, amanhã também nos mesmos horários, às 10 horas, nos mesmos horários, às 10 horas da manhã. E também 4 da tarde, quem vier vai poder acompanhar essa apresentação sensacional do Dudu, da Pamela e conhecer, logicamente, não é? Aqui o Bosque, quem não conhece, vai saber também histórias fantásticas a respeito aqui do Bosque, muito legal dos Guarantãs. Bom, é isso aí, Gabriel Castro, sextou, Meu Bairro na TV, um grande abraço para você e eu volto para os estúdios aí do Câmara Notícia. Tchau, valeu!
Valeu demais, André Aranha, muito obrigado. Meu Bairro na TV é cultura, né? Respirou cultura no dia de hoje, muito bacana. Quero agradecer, claro, a disponibilidade do tempo do Dudu Ferraz, ele que é músico, mas é artista também, é gestor aí do Ponto de Cultura Quintal Garatuja, da Pamela Villanova também, artista, gestor aí deste projeto, muito bacana. Então, hoje, 4 horas da tarde, vale a pena levar criançados, adolescentes, fazer esse passeio aí pelo Bosque dos Guarantãs, diretamente do Jardim Nova Europa, já que é o nosso Meu Bairro na TV. Meio-dia em ponto, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no nosso Câmara Notícia. Na volta tem entrevista ao vivo com uma psicóloga, a gente vai falar aí sobre crise emocional, sobre este fim de ano e sobre dicas, já que ela também é autora de um livro. Tem ainda a nossa agenda cultural, previsão do tempo, tem final de Copa do Mundo, tem muitos assuntos, então não sai daí que o nosso intervalo ele é rapidinho. Meio-dia mais 4 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Para você que está em crise emocional, se questionando, muito estressado, será que dá para lidar com tudo isso de uma maneira diferente? Bom, fácil a gente sabe que não é, né? Por isso que eu converso agora com a Marcela Bezerra Dias, ela que é psicóloga, especialista em psicopedagogia, psicologia positiva, coaching, possui MBA em gestão de comportamento organizacional, é mestranda no programa de ciências da saúde, também atuou como oficial do Exército Técnico Temporário na área de psicologia, psicopedagogia e aviação militar. Em 2017, foi condecorada por ter atuado na missão de paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH, como membro do 26º Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Então, Marcela, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Notícia. E com a sua experiência, as pessoas estão cada vez mais estressadas, a internet tem dado mais voz a elas, estão procurando mais ajuda. Qual que é a realidade que nós temos? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, Gabriel Castro, e a todos aí pelo convite. É sempre uma honra a gente poder contribuir através aí das nossas experiências, da ciência e tudo que a gente vem estudando. É uma excelente pauta, né? Essa pauta de acolhimento ao telespectador que está aí, que talvez esteja aí passando por algum momento de desconforto emocional, lidando com toda essa pressão que a vida são grandes desafios, várias frentes, e é verdade, as pessoas elas têm chegado aí com essas queixas referente a como é que eu faço para essa sensação de que eu não estou dando conta de fazer todas as coisas, essa sensação de que eu não estou sendo tão efetivo ou não estou tendo resultado da forma que eu queria. Então, uma autocobrança muito extrema, né? As pessoas cada vez mais elas se cobram muito por ter resultados magníficos e às vezes não validam os resultados que elas já possuem, porque a cada escolha, a cada ação, a gente vê sim resultados, mas quando a gente faz esse filtro de fazer essa autoanálise, às vezes a cobrança ela fica muito grande. E aí a gente tenta acomodar, aconselhar e direcionar da melhor forma. Ô Marcela, essa autocobrança que você está citando, ela atinge da mesma maneira homens e mulheres ou não? A forma de lidar, na prática a gente vê as ações de formas diferentes, né? Existe para o homem, ele tem determinados fatores, para a mulher são outros determinados fatores. Então, existem a diferença nesses fatores do que é essa cobrança.
Agora, o sentimento, a dor emocional, eu digo que é para os, independente de ser homem ou mulher, né? Mas, enfim, cada um tem uma frente de responsabilidade. E dentro dessa frente de responsabilidade é que existe essa cobrança. Uns se expõem mais, outros se expõem menos, mas por dentro as emoções elas ficam ali borbulhando, né? Sem dúvida. De que maneira a pandemia da Covid-19 entra nessa conta aí de estresse, de não estar se sentindo útil, e como que você analisa o próximo ano ou até um futuro próximo? Tem conta para chegar nesse período ainda, Marcela? Excelente pergunta, Gabriel. Muito obrigada. Sim, a gente viveu uma época sem precedentes, algo que a humanidade não imaginava vivenciar nesses períodos atuais, visto que a ciência está tão avançada, os tratamentos estão aí, as pessoas já conseguem ter acesso, então ninguém imaginou que poderia ter uma doença de uma forma tão assustadora, e onde tantas perdas se passou. Então, toda vez que a gente lida com fenômenos que tragam instabilidade, é onde eu não sei exatamente o que me espera amanhã, o que vai acontecer, não depende só de mim, depende de uma série de circunstâncias. Todos esses fatores, eles, sem dúvida, eles contribuem para um adoecimento emocional, né? Uma ansiedade, pânico, medo, tristeza, e agora o que eu vou fazer, como é que eu vou reinventar? Então, são fatores que influenciaram. Eu, como psicóloga na área positiva, eu sempre tento buscar os lados positivos das situações, por mais difíceis que elas sejam. Então, a gente também consegue enxergar alguns ganhos, né? Então, as pessoas elas tiveram que se reinventar, tiveram que ter acessos e fazer coisas que antes elas não faziam, e descobriram que elas podem fazer e fazer de forma muito bem. Então, tem muitas pessoas que nem imaginavam que dariam conta de lidar com aquelas emoções, com aquela instabilidade, e não só conseguiram, como estão multiplicando tantas ações aí positivas frente às suas conquistas. Ô Marcela, essa crise emocional que você citou, até de ansiedade e de outros sintomas também, chega com dor física também? Quais sintomas que as pessoas sentem? Tem pessoas que a gente chama que elas somatizam no corpo, né? Então, se dependendo da forma que eu elaboro, se eu não elaboro isso de uma forma positiva, com acompanhamento, eu posso sim estar sentindo no meu corpo. Então, às vezes, tem uma queixa física associada também ao fator emocional. Por exemplo, uma gastrite, que é aquela dor no estômago, muita dor de cabeça, às vezes aquela fadiga, aquele peso no ombro, entre outras doenças, né? Então, a gente observa que as pessoas que emocionalmente estão com algum tipo de adoecimento, algumas também têm um fator físico associado, pode ter um fator físico associado. Marcelo, eu quero abrir um parênteses agora, porque na última semana nós acompanhamos a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, que pode acontecer, é do jogo, é do esporte, a Croácia, ela tem o seu mérito. Mas a seleção brasileira, ela era superior tecnicamente, ela tem jogadores melhores, e aí questionamentos apareceram. E um deles abordou o fato da seleção brasileira não contar com um psicólogo. A minha pergunta é, de que maneira esse auxílio poderia acontecer em um grupo de mais de 30 pessoas que está longe, sob pressão e lidando com este favoritismo? Muito obrigada pela pergunta. Que bom ter esse espaço para responder e falar um pouco da contribuição da psicologia dentro do esporte. A psicologia ela é uma ciência muito nova, né? E ela está no contexto do esporte. A gente observa
que ela ainda está chegando, as pessoas ainda estão percebendo qual que é a importância da psicologia. Então, tanto para ajudar o atleta, ele lida com muita competitividade, ele lida com fatores adversos, inclusive essa parte física também, porque ele é sempre exposto ali a um grau elevado do seu próprio corpo para poder dar o seu bom rendimento. Então, o psicólogo ele auxilia em todas essas questões. Além disso, ele auxilia na própria forma que esse profissional ele lida com a pressão da torcida, com a pressão social, com essa pressão dentro do próprio grupo, porque ele normalmente ele tem um técnico, ele tem outros companheiros de outros times. Então, são várias frentes que a psicologia ela pode e deve atuar. Já temos aí essa área entrando em alguns locais, mas sem dúvida ela poderia estar contribuindo de uma forma bem mais efetiva. Você entende que existe ainda preconceito com a ajuda de um profissional para poder auxiliar na saúde mental, ajudar as pessoas a tomarem decisões? Eu diria que é uma falta de conhecimento dessa ferramenta que se tem. Antes a gente lidava com as coisas muito no talento, né? No talento. Hoje nós temos técnicas, então as coisas elas podem ser medidas estrategicamente e apresentadas e desenvolvidas, e a partir daí as pessoas elas vão ter uma inteligência para poder, uma inteligência emocional para poder fazer uma avaliação e se posicionar de uma forma mais assertiva. Então, através do autoconhecimento, por exemplo, que a gente consegue fazer uma bateria de avaliações, descobrir quais são as minhas potencialidades da minha personalidade, quais são as minhas dificuldades da minha personalidade, eu tenho mais tendência a fazer o quê, e como que eu faço para lidar quando eu estiver frente a essas situações que são mais adversas. Enfim, tem uma série de técnicas comprovadas cientificamente, testadas, que hoje somam dentro das organizações, das empresas e poderia vigor aí aproveitando dentro da área também do esporte. Eu acredito que é uma conquista, a gente precisa se permitir ter esse profissional e a partir dali dar essa abertura para que se desenvolva este trabalho. Marcela, como que surgiu a ideia de lançar o livro Receita Emocional para Tempos de Crise? Muito obrigada por perguntar. Então, eu estava fazendo meus atendimentos na época da pandemia. Antes dele, eu já tinha feito o meu rascunho, mas na época da pandemia, o número de atendimentos superou ali, a gente não estava dando conta de fazer os atendimentos. E aí eu imaginei como que eu posso multiplicar, que as pessoas possam ter uma ferramenta de ajuda que não necessariamente que possa somar dentro do processo da terapia, né? Então, o livro ele veio dessa demanda, participei de alguns atendimentos, inclusive voluntários, sociais, na época, mas então o livro ele veio da ideia de que as pessoas pudessem ter uma ferramenta onde elas conseguissem fazer sua própria autoanálise e, a partir dali, buscassem estratégias até que elas tivessem aí um acesso de um profissional no seu dia a dia, acompanhando nas suas demais demandas. Ótimo. Marcela, nós já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu acredito que seja motivo de curiosidade para quem está nos acompanhando e me ouviu falar na abertura que você atuou na missão de paz da ONU no Haiti. Então foi por quanto tempo? Como é que foi esse trabalho? Como que surgiu esse convite? Foi uma oportunidade ímpar. Que eu vivenciei, né? Sempre nós temos algumas coisas que marcam as nossas histórias, né? Nossa trajetória profissional. Sem dúvida, essa foi uma experiência que me marcou, de poder representar o nosso país dentro de um ambiente lá tão dificultoso, né? Dentro de um país tão dificultoso, e o Brasil levou ali a sua contribuição de forma excepcional para poder manter a paz e a estabilidade ali naquele lugar.
Então, a participação da psicologia, ela justamente, a área militar, ela já consegue inserir o psicólogo nesses contextos onde ela percebe que o profissional ele vai estar lidando com desafios muito complexos e quanto melhor ele estiver emocionalmente com o suporte, vai conseguir desenvolver as suas atividades. Então, meu papel era tanto dar o suporte para os militares que ali estavam, né? Porque enquanto a gente estava ali, foram mais ou menos uns 6 meses, várias coisas aconteceram. Então, tiveram pessoas que tiveram perdas familiares, problemas familiares, problemas pessoais, problemas ao lidar com aquela realidade lá tão dura. Então, eu conseguia fazer o acolhimento e, junto com eles, pensava em estratégias para o enfrentamento, né? E além da oportunidade de conhecer a cidade, as pessoas, a cultura, e identificar ali realmente o quão eles são um país de pessoas maravilhosas, muito resilientes, batalhadores, mas que precisam de muita, muita ajuda ainda. Sem sombra de dúvidas. Marcela Bezerra Dias, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui. Eu tenho certeza que é de grande valia para o nosso público, para quem está nos acompanhando, para quem está passando por essa crise emocional, por estresse, seja nessa época de fim de ano ou em qualquer outra época. Então tem o seu livro para poder auxiliar, buscar essa ajuda com o psicólogo, isso é de suma importância. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade, então, para você retornar para poder falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, excelente pauta, né? Sempre acolhendo aí os demais, acolhendo aí toda a população, uma imprensa sensível aos temas que realmente a gente precisa ouvir, conhecer, estar ciente, né? Então, são essas fontes seguras de informações que a gente tem, e eu parabenizo o trabalho de vocês, que é sempre muito excepcional, e por essas aberturas aí que a gente tem de contribuir de alguma forma. Desejo aí para o telespectador um excelente final de ano, não fique sozinho na sua dor, realmente tem sempre aí um caminho de ajuda para que a gente consiga ter a nossa vida mais feliz. É a busca de todos nós, né? Por mais felicidade, tranquilidade e paz. Agradecendo novamente a participação da Marcela ao vivo nesta sexta-feira, 12:20. Agora, bom, fim de semana tá chegando. Tem muitas atrações culturais em Campinas e região, tem muitos shows, tem Natal Solidário, tem exposição, tem entrevista, mais uma, só que agora com o Michel Amorim, estreias no cinema. Então você que está nos acompanhando, fique atento, porque a partir de agora, tem a agenda cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, final de semana chegou e olha, hoje nós desembarcamos aqui na Casa de Cultura Aquarela, porque vamos bater um papo com o diretor do espetáculo Kwanzaa, daqui a pouquinho. Antes você vai ver o que eu separei de Campinas e região. Hoje a dupla Chitãozinho e Chororó apresenta show comemorativo de 50 anos de carreira. Vai ser em Jaguariúna, na Rede Eventos, a partir das 10 horas da noite. Sábado, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresenta na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. A casa abre a partir das 3 da tarde. Os Barões da Pisadinha se apresentam em Sumaré, também neste sábado, e vai ser no Chapéu Brasil, às 9 da noite. Domingo, a cantora Sandy apresenta show da turnê Nós, Vós e Eles 2022, em Campinas. Vai ser no Royal Palm Hall, às 8 da noite. Olá, amigas e amigos de Campinas, aqui é Rodrigo Nasser, da Damião e Companhia, e eu gostaria de convidar a todos para assistir Trupica Coração, a nova montagem da companhia que está em cartaz hoje, sexta-feira, às 16 horas, na Praça Rui Barbosa, que fica ali atrás da Catedral Metropolitana de Campinas, no centro. O espetáculo traz à cena a arte do circo-teatro a partir da resistência de uma trupe mambembe e comemora os 10 anos da Damião e Companhia. Venham todos, esperamos vocês lá!
A Estação Cultura será palco hoje e sábado do Natal Solidário do Polo Cervejeiro. Cerveja artesanal, food trucks, música ao vivo, Feira das Mulheres Empreendedoras e a chegada do Papai Noel e do trem natalino. Hoje, das 5 às 10 da noite e no sábado, das 11 às 22. Oi pessoal, tô aqui para fazer um convite especial para vocês. Nesse sábado, dia 17 de dezembro, às 18 horas, na Concha Acústica do Taquaral, eu e a Orquestra Sinfônica de Campinas vamos esperar vocês no nosso concerto natalino, Um Natal para Carmen. A gente vai aproveitar a força desse extraordinário personagem feminino que vai dar a tônica do Natal desse ano da OSMC. Pessoal, esse concerto vai ter a presença ainda do Coro Contemporâneo de Campinas, da mezzo Denise de Freitas, do tenor Gessé Bueno e do barítono Johnny França. Vai ser lindo e espero vocês lá. Olá pessoal, meu nome é Cissa Teori, eu sou artista plástica de Campinas e estou expondo juntamente com mais 17 artistas no Teatro Castro Mendes, uma exposição organizada pelo Museu do Artista sobre curadoria de Andresa Knick. Essa exposição vai até o dia 23 de dezembro e todos os trabalhos estão para venda, um mais lindo que o outro. Vale a pena conferir, eu espero por você lá, até dia 23 de dezembro. Bora lá? Amigas e amigos da TV Câmara, eu sou Thiago de Souza, um dos idealizadores do projeto O Que Te Assombra, e gostaria de convidar vocês para a nossa visita noturna à Catedral, que vai acontecer no dia 23 de dezembro. Nós nos encontraremos às 19 horas na frente da Basílica do Carmo, sairemos de lá às 19h15 em direção à Catedral, e lá nós encontraremos o Jefferson, que é o nosso amigo e membro da equipe da Catedral, que vai contar todas as histórias da Catedral pra gente, desde o começo da sua construção até hoje em dia. Lá também nós visitaremos a Torre do Relógio e a cripta, onde estão várias autoridades religiosas, especialmente, obviamente, da Igreja Católica, né? E nosso passeio é totalmente gratuito, mas quem quiser e puder levar 1 quilo de alimento não perecível, esses alimentos serão destinados à comunidade da Catedral, que atende pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, lembrando, às 19 horas a gente se encontra na Basílica do Carmo, 19h15 nós partiremos em direção à Catedral, lá encontraremos o Jefferson e começará de fato o nosso passeio dentro da Catedral. Como eu falei, as inscrições são gratuitas, a gente só pede para você entrar na bio do nosso perfil no Instagram, que é @o que te assombra, e lá terá o linkzinho para inscrição. As inscrições começam no dia 19 às 13 horas. Legal? Um abração e espero vocês no dia 23. Vai torcer pra quem na Copa? O pai ficou em silêncio, eu dei uma inclinada, falei, vai vir coisa boa. Arrepiei, pô, arrepiei. Aqui, ó, veio na nuca o sensor aranha. Deu uma inclinada aqui, o pai olhou com a cara e deu uma risada. Vai torcer pra quem? O moleque fez, vai torcer pra quem na Copa do Mundo? Tá chegando? Vai torcer pra quem? O pai fez, uai, vai torcer pro Brasil, uai? Nasceu no Brasil? Brasileiro? Uai, torceu pro Brasil? Uai. Brasileiro, nasceu no Brasil. Sabe quando você tá afirmando uma coisa, mas você não tem tanta certeza? Você começa a falar um pouco mais alto para as pessoas em volta e falar, brasileiro, nasceu no Brasil, é brasileiro. Foi, nasceu no Brasil, brasileiro, e eu no meu canto louco para falar, mas não podia, senão eles iam ver que eu tava escutando a conversa. Fiz, brasileiro, nasceu no Brasil. O ator, humorista e roteirista Afonso Padilha apresenta hoje seu show solo de stand-up no Teatro Oficina do Estudante, Iguatemi, Campinas. São 2 sessões, uma às 7 da noite e a outra às 9 da noite.
espetáculo se chama Kwanzaa, os 7 novelos. Ele vem a partir de uma lenda africana recolhida por Maulana Karengo nos anos 60, mas ela é uma lenda milenar que fala desses 7 novelos, que é como se fosse a constelação, porque por exemplo, Herbert Hering, que vai trabalhar com constelação familiar, ele passa os estudos dele, assim como Picasso, na África. E lá a gente pega essa lenda, que não está aqui em Campinas agora, essa lenda ela é contada em Salvador, ela está em São Paulo, o Kwanzaa, só a gente googar, é um Kwanzaa com 2 As no final, com um K, que a gente vai compreender o que significa essa celebração, que não é só um espetáculo de teatro, é uma celebração. A diáspora africana celebra Kwanzaa em vários países do mundo, de 26 de dezembro a 1º de janeiro, porque são 7 princípios, de 26 a 1º de janeiro. Kwanzaa significa, em Swahili, primeiros frutos. E aí, mas a temática é uma temática natalina, né? Então a gente traz ali um tema a ser discutido. Sim, se a gente pensasse num sincretismo, Kwanzaa ter essa temática natalina. Por que temática natalina? Porque esse primeiros frutos, que significa em Swahili, é o renascer. Como que nessa lenda esses 7 personagens renascem. E Natal, mesmo do ponto de vista judaico-cristão, a gente fala de renascimento. A gente fala renascimento, renascer, valores. É a época que a gente tem para se reinventar, né? Então esses 7 personagens se reinventam e aí o Kwanzaa, e eles soltam para a humanidade, para a comunidade, novos frutos. Eles soltam o Kwanzaa, que são esses novos frutos. É bem oportuno fazer esse espetáculo, uma vez que, nessa época, às vezes a gente mistura muito os valores do Renascimento, muito com o comércio. Então, a gente afirmar valores e virtudes é essencial para que a gente saia um pouco dessa massificação comercial que o Natal induz. É um Natal diferente. É um Natal diferente, né? Mas que a gente espera que ele fique igual, que ele torne comum. É a ideia original do Natal. E que ela tem que... A gente não quer ser, aspas, o diferente, dizer assim, olha, a gente está aqui, somos a novidade. Não é essa. Isso era para ser comum. Comum Natal, se a gente pensa no nascimento de Cristo enquanto virtudes, a gente conta até para aqueles que não são cristãos, através de uma lenda africana, o processo de renascimento, de reintegração em si mesmo de novos valores. E durante o espetáculo, né, o que o público pode esperar? O público vai ouvir vai conhecer a lenda dos 7 novelos. Essa é uma lenda simples, é assim, um pai tem 7 filhos, esses filhos, eles começam a se desentender, a brigar, até que esse pai morre, né? E deixa um desafio para eles. Vocês não vão acessar a fortuna, nem a comunidade, enquanto vocês não fazerem 7 novelos, que é a única coisa que eu vou deixar para vocês, se transformarem em ouro. Eles que só desentendiam que eles eram os 7 pecados capitais, porque eles eram 7 capetinhas, ou 7 capetões mais velhos e etc., o que eles fazem? Eles vão entrelaçar esses novelos e vão criar mais ou menos esses tecidos africanos que a gente vê meio coloridos, que são as capulanas simbólicas, e vão vender para um reino outro que mexia com fundição de ouro, vão cumprir o desafio e voltam. Quando eles voltam, eles se constelam e transformam em 7 virtudes através de 7 fios africanos, 7 etnias da Mãe África. Eles vão pegar virtude da unidade como a virtude maior, mas tem determinação, cooperação, responsabilidade. São 7 virtudes que eles têm, que são as 7 virtudes que a gente coopera, que a gente convida as pessoas a assistir esse espetáculo, começar a renascer dentro de si. Além de uma história bonita, né? O público também vai ver música, dança. Isso. Então, nós estamos como resultado de uma oficina de artes da cena, então você tem a junção do teatro, da dança, da música e das artes visuais através de máscaras, de estandartes. Mas, por exemplo, aquele que está ali,
um estandarte de Gana. Então, isso é artes visuais, faz parte do espetáculo. São estandartes, são máscaras, são bonecos que são construídos. Então, eu quero dizer que além do teatro, além da dança, além da música, a gente tem os artefatos e a parte cenográfica composta com tecnologias de arte africana. Agora, quanto tempo até chegar no palco a apresentação? Quanto tempo de trabalho, de produção, de envolvimento? A gente começa o segundo semestre todo para fazer as oficinas de artes visuais. Quando dá no segundo semestre, a gente faz para estrear geralmente nesse período de final de ano de Natal. Nós estamos com essa proposta de Natal africano Kwanzaa desde o ano de 2016. Este é o 6º ano. E aí, quantas pessoas envolvidas? Nesse trabalho agora nós estamos com 5 casas de cultura, não é só esta que eu estou aqui da Casa de Cultura Aquarela. Casa de Cultura Fazenda Roseira, o Quilombo Íris de Jesus, que fica na região do Jardim das Bandeiras. Nós estamos com as Teodoras do Cordel, com a Casa de Cultura Andorinhas. E essas 5 casas dão mais ou menos 30 pessoas, que é a quantidade do que você perguntou. Agora, Marcos, por que é importante a gente levar histórias como essa para a população? Porque a gente reintegra a identidade, empoderamento da nossa cultura, porque somos mais de 50% da população brasileira, mas independente da raça, independente de ser africano, independente de... é uma mensagem também, o reinventar do Natal, as virtudes que a gente sugere, que a gente tenha que pôr em nós mesmos, né? Eu que sou professor, disso aí eu preciso ouvir. Eu falo assim, nossa, eu preciso, se eu não tivesse ensinando esse espetáculo, eu gostaria de assistir, porque o meu ouvido é o tal mais próximo, para eu poder me reinventar, para eu poder fazer cada vez mais por mim mesmo. A gente tem uma hora que a gente vai mudar as pessoas. Não, elas são diferentes demais. A gente vai mudar o mundo assim com pretensão? Não há uma pretensão, o mundo é grande demais. O que a gente propõe é uma reflexão sobre os nossos valores e a quantas anda a nossa gerência de vida. Então o público não pode perder. Não pode perder. Sexta-feira, Largo do Rosário. Sábado nós estaremos, para quem conhece, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, e encerramos essa temporada no domingo no Taquaral, no Portão 1 às 11 da manhã. Vamos de cinema. Avatar: O Caminho da Água. É a sequência de Avatar de 2009. Passaram-se pouco mais de 10 anos após os momentos de tensão vividos em Pandora por conta da desenfreada e desumana exploração. Agora, a alma de Jake Sully vive em seu novo corpo, Na'vi. Com a nova família formada com Neytiri, eles vivem num espetacular universo do planeta, onde fazem alianças para manter a paz. Tudo muda radicalmente quando a corporação RDA retorna para terminar o que havia começado. Chegou a hora de formar um exército para proteger o seu futuro da nova ameaça humana. As sequências de Avatar 3 vai sair em 2024, o 4 em 2026 e Avatar 5 em 2028. Todos já estão em produção. This is our home! I need you with me, and I need you to be strong.
Essas foram as dicas de hoje. Aproveite. Até mais. Tchau. Samariau, 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 Samariau. Eu era o Tomi, unitegele Samariu. 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 Samariu. Samariau, Samariau. É neste domingo, hein? Meio-dia, a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. E claro que tem um duelo muito esperado entre Messi de um lado e Mbappé do outro. Você está vendo primeiro a disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, mas nós temos, olha aí, esta é a arte de Rômulo Gonçalves, marcou pra gente Messi de um lado, Mbappé do outro. E como curiosidade, qual seleção vencer será tricampeã do mundo, porque a França conquistou em 1998 e em 2018 é a atual campeã do mundo, e a Argentina conquistou a Copa em 78 e 86. Então nós teremos uma seleção tricampeã do mundo. E com certeza nós teremos uma grande festa no Catar, porque tem invasão dos torcedores argentinos, tem muitos franceses também, vai ser sem dúvidas um grande jogo. E essa partida acontece no domingo meio-dia, só que amanhã no sábado, você já viu aí, também meio-dia acontece a disputa do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos. Croácia, que na última edição ficou com o vice-campeonato, então esse terceiro lugar concretiza ainda mais a força da seleção europeia diante de um Marrocos que foi a grande surpresa dessa competição, deixou para trás Bélgica, Espanha, Portugal, e amanhã tem pela frente então a Croácia de Modric, que já foi escolhido o melhor do mundo, então também um jogo muito interessante de Copa do Mundo. Amanhã meio-dia disputa pelo terceiro lugar e no domingo nós teremos a grande final entre Argentina e França. Meio-dia e 40 agora, hora da previsão do tempo, porque amanhã no sábado o sol continua aparecendo entre nuvens, mas não deve chover aqui em Campinas. Já no domingo nós teremos uma mudança, porque uma frente fria chega aqui na cidade, derruba um pouco a temperatura, mas traz chuva. E eu já adianto que a segunda-feira também será chuvosa. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela para este fim de semana. Então, sábado 17 de dezembro, mínima de 18 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus. E no domingo, com a chegada da frente fria, mínima de 19, máxima de 27 graus. Na segunda-feira a gente deve ter uma temperatura ainda mais baixa aqui para a cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e eu faço um convite a você, porque nós teremos 2 Câmaras Notícias especiais de retrospectiva. Então, nas 2 sextas-feiras, né, perto do Natal e também perto do Ano Novo, a gente faz aqui uma retrospectiva. Na primeira sexta-feira, a gente vai falar sobre o trabalho dos parlamentares do mês de janeiro até o mês de junho, e depois, na segunda sexta-feira, a gente fala do mês de julho e agosto até agora, o mês de dezembro. Então, acompanhe a programação da TV Câmara Campinas neste fim de ano, porque tem programação inédita, tá certo? Então, ótimo fim de semana, se divirta, curta, aproveita com a família neste fim de ano e nos vemos na sexta-feira. Até lá, tchau, tchau.